Boa tarde. Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 35ª sessão virtual de julgamento. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 158/2020 e 145/2017. Nós temos a ata para aprovar. Eu indago aos senhores conselheiros se leram e aprovam a ata do dia 3/12/2020, da 34ª sessão virtual. Todos leram, todos aprovaram? Então, consignado que todos leram e aprovaram. Tem resoluções para serem aprovadas hoje. Quais são, doutora Helena? Temos a resolução 4013/2017 da PC Comércio, do conselheiro Emerson. Pronto. Todos leram, todos aprovam? Pronto, está consignado que foi lida e aprovada a resolução. Nós temos 3 processos hoje da Quimil Indústria e Comércio S.A., recorrente, célula de julgamento de primeira instância, e recorrido ambos. Pelo que eu andei vendo aqui, esses processos têm semelhanças. E eu indago aos conselheiros, ao advogado e à procuradoria se tem algum problema em nós julgarmos em conjunto. Os conselheiros, o que é que entendem? Dá para ser julgado em conjunto, os 3 primeiros? Eu entendo que sim. Sim. Senhor, doutor Fábio. Posição, presidente, da Procuradoria. Doutor Fábio. Está sem áudio, doutor Fábio. Doutor Fábio. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Estamos sim, agora mesmo. Boa tarde, é um prazer estar presente nessa sessão virtual. Entendo que sim, que o julgamento pode ser conjunto, a matéria é idêntica. Muito obrigado, doutor. Então, pessoal, a Valdirene aqui é estudante ou está nos acompanhando aí com... Boa tarde a todos. Valdirene é a contadora. É a contadora da empresa, né? Tá certo. Tudo bem. Seja bem-vindo, Valdirene. Obrigada. Tá certo. Obrigado. Nós vamos... Eu vou ler os processos que nós vamos julgar. Os 3. É o processo de recurso 13658/2017, autoinfração 2017-06-907. O processo de recurso, por favor, feche os áudios. Processo 13663/2017, autoinfração 2017-06-909. E o processo 13660, autoinfração 2017-06-906. Deixa eu repetir, porque meu computador estava fora do eixo, aí eu passei. Vou repetir os processos. Primeiro processo é 13660/2017, autoinfração 2017-06-906. O segundo processo é um processo 13658/2017, autoinfração 2017-06-907. E o terceiro processo é o processo 13663/2017, autoinfração 2017-06-909. Nos 3, os recorrentes é a Quimil Indústria e Comércio e a célula de julgamento, e recorridos são ambos. Nos 3 foi julgado parcial procedente, e nos 3 a assessoria processual tributária se manifesta pela improcedência. Primeiro, o relator é o doutor Alexandre, que vai relatar, e o doutor Michel e a doutora Dalcília complementam o relato naquilo que for achar necessário.
Com a palavra, doutor Alexandre. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres conselheiros. Boa tarde, doutor Rafael, procurador do Estado. Boa tarde, doutor Fábio. Seja bem-vindo aqui ao nosso contencioso. Bom, vamos ao relatório. Trata-se de ação fiscal de trânsito com retenção de mercadoria, onde o agente do fisco lavrou o auto de infração com a seguinte redação: entrega, remessa, estocagem ou depósito de mercadoria ou prestação e utilização de serviço acobertado por documento fiscal inidôneo. Ele transcreveu a nota fiscal, a chave da nota, e continuou: inidônea por declarações inexatas quanto à base de cálculo do ICMS, tendo em vista que o IPI não compôs a base de cálculo, fato obrigatório por se tratar de mercadoria destinada a consumidor final. Vê informações complementares. O auditor apontou como infringido o artigo 1, 2, 16, inciso 1, a linha B, artigo 21, inciso 3, artigo 21, inciso 2, a linha C, do decreto 24.569/97, e o artigo 155, parágrafo 2º, a linha 11 da Constituição Federal, artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Complementar 87/96 e artigo 28, parágrafo 2º da Lei 2.670, de 96. Aplicou como penalidade prescrita o artigo 123, inciso 3, a linha A da Lei 2.670, de 96, alterado pela Lei 13.418, de 2003. Nas informações complementares, do auto de infração, a auditoria esclareceu que, abre aspas, na ocasião, foi gerada a ação fiscal. Analisando a nota fiscal, constatou-se que se tratava de uma venda destinada à Companhia de Água e Esgoto do Ceará e que se tratava de mercadorias destinadas ao consumo da destinatária, como aprova no campo informações complementares. A presente autuação se fundamenta pelo fato de o IPI não estar compondo a base de cálculo do ICMS, tendo em vista que se encontra previsto que o IPI não compõe a base de cálculo do ICMS apenas nos seguintes casos: quando a operação é realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados à industrialização e ou comercialização e que venha configurar fato gerador de ambos os impostos. No caso em tela, as mercadorias estão destinadas ao consumo, sendo, portanto, obrigatória a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, pois a legislação pertinente não contempla a operação destinada a consumo final. Fecha aspas. Na impugnação, em síntese, a empresa apresentou os seguintes argumentos: que o documento fiscal não é inidôneo, pois os critérios legais aplicáveis foram preenchidos; que não compete ao Estado do Ceará o ICMS na espécie, pois que devido com exclusividade ao Estado da Bahia; que a matéria não é de competência das ações fiscais no trânsito de mercadorias. A cela de julgamento de primeira instância conheceu da impugnação e julgou parcialmente procedente a autuação, firmando seu entendimento no sentido de que, apesar de não poder atribuir a inidoneidade do documento fiscal na forma prevista da emenda constitucional número 87/2015, é devido o imposto a equivalente a 60% da diferença entre as alíquotas, de forma que a diferença apontada é devida ao Estado do Ceará. Então, em síntese, o julgamento de primeira instância, ele descaracterizou a inidoneidade, afastou a inidoneidade, mas disse que existia o DIFAL, que essa operação foi em 2017, a uma base de 60% do diferencial de alíquota para o Estado do Ceará. E assim julgou parcial procedente a autuação. Inconformada com a decisão, o contribuinte interpôs recurso ordinário conforme abaixo, e alegando em síntese: nulidade da autuação, reforma da decisão singular, cessamento do direito de defesa devido à alteração do fulcro da exigência. O erro apontado não é motivo de inidoneidade do documento fiscal, o rol taxativo das hipóteses previstas no artigo 131 do Decreto 24.569, de 97. Anexou diversas resoluções deste contencioso sobre a matéria em discussão. De acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7 e 8 da Constituição Federal de 88, o pagamento devido ao Estado do Ceará é de responsabilidade do destinatário da mercadoria. Requer a reforma da decisão singular e a improcedência do auto de infração.
O parecer de número 306/2020, emitido pela Célula de Assessoria Processual Tributária, opinou pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe provimento e a fim de reformar a decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração, o que se faz nos termos da súmula 10 deste contencioso, a qual determina que nas operações de entradas interestaduais, a ausência de destaque do ICMS em desacordo com a legislação não torna o documento fiscal inidôneo, ressalvadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, o que não se demonstra figurado no caso em questão. Eis o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Michel e doutora Dalcília, tem algum complemento que queiram? Senhor presidente, só boa tarde a todas e a todos, saudações cordiais aos colegas e às colegas, e ao doutor Rafael, à doutora Helena, boas-vindas ao doutor Fábio Moura. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Só queria complementar que na assessoria processual tributária, ela não analisou a questão da parcial procedência, porque o julgamento foi pela improcedência da inidoneidade, mas julgou parcial procedente a questão do tributo. Então, o parecer da assessoria não se manifestou sobre esse segundo ponto, só lembrando que nós vamos ter que apreciar também esse segundo ponto. É só, senhor presidente. Doutora Dalcília. Eu gostaria de acrescentar que, assim, o julgamento singular, ele não cobrou multa, cobrou só o imposto, né? Ele retirou a multa que foi lançada. E também gostaria de acrescentar que no recurso, e me perdoe se eu não vi, mas no recurso a defesa questiona o julgamento singular, afirmando que ela está alterando a acusação. Então, ao mudar que a acusação é nota fiscal inidônea, então, ele diz aqui que o julgamento singular, tentar recuperar aqui a parte do recurso, então, eu gostaria de ler para os senhores, assim, o recurso, ele diz que a decisão singular de primeira instância afastou a acusação de inidoneidade do documento fiscal, que, de fato, o julgador tem um ponto na decisão em que ele afirma que a nota fiscal não é inidônea. Contudo, concluiu pela procedência parcial, reconhecendo o lançamento do imposto que entendeu ser devido ao Estado, que os fatos narrados na decisão não constam de forma alguma da autuação, o que representa manifesto cesseamento ao direito de defesa do recorrente, com alteração radical da exigência. Que o auto-infração e a informação complementar são claros em relação à acusação de inidoneidade do documento fiscal por erro na composição da base de cálculo, o que teria levado a um recolhimento a menor. De repente, a decisão recorrida mudou todo o cenário fático, delineando a auto-infração e a acusação passou a ser totalmente diversa. E aí questiona que a autoridade julgadora não pode modificar, né, os motivos ensejadores da autuação, e a questão do IPI defende que a nota fiscal de venda para consumo é dirigida para a companhia de esgoto, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é exclusivo do destinatário, aqui no caso quem foi autuada foi a emitente, né? E que o destinatário não é contribuinte de ICMS, e que cabe mas essa hipótese dos autos, a destinatária é contribuinte regularmente inscrita no fisco cearense, que o julgador também não mencionou que ela não seria a destinatária, mas e requer a improcedência. Então, seria isso, senhor presidente, acrescentar. Doutora Dalcília, me deu no julgamento singular, ele cobra a diferença sobre todo o ICMS ou só sobre o IPI? Não, ele junta o IPI, a base o valor da operação da nota, que cada auto aqui, foram 3 autos de frações, cada um com a nota fiscal diferente. Ele pega o valor da operação, acrescenta o IPI, o julgador, e aplica a diferença entre a alíquota de 18% e 12%, ou seja, 6%. Ele aplica e deu os 17, que está, no caso da minha decisão, foi 17 mil
enquanto o auto de infração é 53.053, né? E retirou a multa. Ok, obrigado, Rosana. Palavra, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, antes de a gente passar para a Procuradoria. Doutor Alexandre, quer complementar mais alguma coisa? Só explicar aqui, no cálculo do meu processo, no cálculo do imposto, a nota fiscal da Quimil para a CAGES, ela veio a 4%. E o diferencial de alíquota aplicado foi de 18 contra 12, né? Que seria 18 contra 4, se fosse aplicar o diferencial de alíquota. Tá? Então, ele aplicou sobre toda a base, acrescentou o IPI, toda a base, não somente sobre a diferença do IPI. A palavra, doutor Rafael. Presidente, secretária, nobres conselheiros, doutor Fábio Moura e a doutora Valdirene, acompanhando aqui a nossa sessão, sejam bem-vindos. Presidente, acusação inicial, ela é de inidoneidade de documento fiscal. Inidoneidade por quê? Inidoneidade em razão da autuada, isso nos 3 processos, não ter incluído o IPI na base de cálculo do imposto. E essa decisão, a meu sentir, com acerto pelo julgador de primeira instância, ela foi acolhida em parte, porque, de fato, inidoneidade nesses casos, não se costuma declarar inidoneidade e simplesmente anular, né? Isso não tem esse tipo de vício, uma mera irregularidade, e não contamina por completo todo o documento fiscal, né? Mas também, por outro lado, eu discordo da tese defensiva, que é no sentido de dizer, olha, teve uma reviravolta radical aqui, eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não estava sendo acusado inicialmente, está havendo uma inovação, uma coisa nova, uma acusação nova, e ao meu sentir isso não é verdade. Não há se falar em reviravolta, em acusação, em inovação, uma surpresa por parte da autuada, porque é a mesma acusação. O que o julgador de primeira instância fez, ele manteve a acusação, só que a eficácia, a amplitude desses efeitos, ele acolheu em parte, só naquilo que era devido. Olha, inidoneidade, não é para tanto. Mas houve falta de recolhimento? Houve falta de recolhimento. E aí, nessa parte aqui, você vai recolher, né? Então, assim, o que houve aqui foi uma diminuição daquela eficácia que era muito ampla na acusação inicial, no auto de infração, e o julgador de primeira instância reduziu, afastou a inidoneidade, mas acolheu em parte a acusação, que era a mesma, continua sendo a mesma. Mesmo quando o agente autuante acusou a empresa de inidoneidade, ele também a acusou de falta de recolhimento. Também a acusou disso. Então, não há de se falar em uma inovação, uma reviravolta, né, uma guinada de rumo. Não é verdade. Então, ao meu sentir, presidente, entendo que, de fato, não houve inidoneidade, porque o documento fiscal preenche todos os requisitos, mas, como muito bem pontuou o julgador de singular, a emenda constitucional 87 já estava em vigor, e sim, mesmo sendo para consumidor final, havia 60% do diferencial em favor do Estado, e o Estado foi prejudicado nas suas receitas. Então, considerando esses aspectos, presidente, eu vou opinar no sentido de que seja mantida a decisão singular, né? E com relação ao à parte feito pelo conselheiro doutor Alexandre, a gente observar esse aspecto e decotar uma eventual supressão de excesso na abordagem realizada pelo julgador singular, mas nada que chegue a importar em uma improcedência ou uma nulidade, uma contaminação por completo do auto de infração. É nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Vamos falar para o doutor Fábio. Bem, estão me ouvindo bem? Eu precisei trocar de dispositivo aqui. Muito bem.
Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos. É uma satisfação estar presente a essa sessão de julgamento. A matéria parece que está bem delineada, né? Fazendo uma divergência à manifestação que me antecedeu. As acusações, elas são completamente distintas, né? A acusação que foi lançada no auto de infração, ela é uma acusação de inidoneidade de nota fiscal, ou seja, o documento seria imprestável aos fins a que ele se destina. E por que essa inidoneidade? Pela falta de inclusão do IPI na base de cálculo do imposto. Essa foi a acusação fiscal. Após o julgamento de primeira instância administrativa, a acusação não trata de inidoneidade, muito menos discute imposto por diferença em base de cálculo. Não tem nada disso na decisão de primeira instância. O que a primeira decisão de primeira instância traz, como bem pontuou o nobre relator, no primeiro relatório que foi lido na íntegra, o que ela traz é a cobrança de um diferencial de alíquotas nessa operação, que é uma acusação totalmente distinta da acusação inicial, e sobre a qual o contribuinte efetivamente não teve oportunidade de se defender em primeira instância. Só está tendo a oportunidade de discutir o assunto agora em segunda instância, né? Nem a questão da efetiva responsabilidade do contribuinte sobre o pagamento desse imposto que está sendo cobrado a título de diferença de alíquota, nem isso foi oportunizado ao contribuinte, obviamente, para se defender em primeira instância, que, repita-se, a gente tinha um auto de infração que tratava exclusivamente de inidoneidade de documento fiscal, respaldado numa composição equivocada de base de cálculo. Então, com a devida vênia, entende-se de fato que houve uma alteração do fulcro efetivo da autuação, e a menos que o julgamento caminhe pela improcedência, trata-se de uma nulidade que prejudica o contribuinte, sim, e que deve ser observado, essa acusação, se for o caso, ela deve ser veiculada em um outro auto de infração. Ao se julgar a acusação de inidoneidade de documento fiscal, é de se verificar se o documento fiscal é ou não inidôneo. Se ele é ou não inidôneo, vai resultar o julgamento de procedência ou improcedência. Esse é o entendimento que nós defendemos. Avançando, parece que é pacífico, que não se trata de uma hipótese, ainda que erro houvesse com relação à composição da base de cálculo do imposto, não se trataria de uma hipótese de inidoneidade. Esse ponto parece resultar pacífico, né? Então, superada a preliminar de alteração de fulcro da autuação com prejuízo ao direito de defesa, resta ao contribuinte apenas se manifestar sobre essa nova acusação que foi formulada na decisão de primeira instância, que é a respeito da responsabilidade da empresa pelo pagamento dessa diferença de alíquotas. O artigo 155 da Constituição Federal traz uma regra expressa, parágrafo 2º, né, que diz o seguinte: 155 caput, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. O parágrafo 2º vem com a regra geral. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte: incisos 7 e 8. Nas operações e prestações que destinam bens e serviços a consumidor final contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. O inciso 8, entretanto, traz uma regra específica. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, de que trata o inciso 7, será atribuída, a linha A, ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto. A destinatária das mercadorias, na hipótese em análise, ela é contribuinte do imposto e, portanto, havendo
alguma diferença a ser recolhida em favor do Estado do Ceará, caberia à destinatária efetuar esse recolhimento. Esse é o entendimento da empresa sobre essa nova acusação que está sendo formulada na decisão de primeira instância. Então, mais uma vez, repetindo, a empresa entende que há sim uma alteração de fulcro da autuação pela decisão de primeira instância, que abandona completamente a acusação inicial de inidoneidade de documento fiscal por erro na composição da base de cálculo do ICMS. Vem uma nova acusação. Então, há uma nulidade por cerceamento ao direito de defesa e ainda que se avance, deve ser aplicado o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 8, a linha A da Constituição Federal, que atribui ao destinatário a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS. Ele, inclusive, o destinatário, ele que vai verificar qual é a destinação que ele vai dar à mercadoria e vai fazer o recolhimento de acordo com essa destinação que ele vai dar. Certo? Então, a empresa propugna, mais uma vez, pelo provimento do recurso ordinário, nos termos ora propostos, para modificar a decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração. Seja porque não há inidoneidade, portanto, não pode haver alteração do fundamento do auto de infração, seja porque essa responsabilidade por essa diferença de alíquota nessa nova acusação vislumbrada pela primeira instância, ela também não procede. Essa questão é atinente a todos os 3 autos de infração. Eles são exatamente iguais, os julgamentos também são iguais. Obrigado, doutor Fábio. Eu que agradeço a oportunidade. Com a palavra, os conselheiros relatores, começando pelo doutor Alexandre, depois Michel e doutora Dalcília. E aí, depois, facultado aos demais. Doutor Alexandre. Senhor presidente, assim, eu estou com o meu entendimento firmado, maduro, e estou aqui à disposição dos demais conselheiros, se quiserem informações adicionais do meu processo, nesse caso. Então, assim, em termos de discussão do processo, as questões uma preliminar de cessamento de defesa, como colocou o advogado, onde houve a mudança da acusação fiscal, e, no mérito, ele está dizendo que, se permanecer a cobrança do diferencial de alíquota, ainda assim haveria uma ilegitimidade passiva da autuação, uma vez que o ICMS seria devido pelo destinatário. Então, foram 2 pontos que ele colocou basicamente, e seria a questão. Se nós entendermos ou julgar o mérito, aí já não precisaria mais julgar preliminar. Ô, Alexandre, vamos discutir em relação a mérito, primeiramente, se a gente detectar aqui como presidente que a Câmara não entende pela improcedência, aí nós iríamos afastar as preliminares. Mas vamos primeiro discutir se é em relação ao mérito, ou vocês acham melhor afastando 1 a 1? O que vocês acham, doutor Michel e doutora Dalcília? Conselheiros. Eu acho melhor a gente ir 1 por 1. Mas eu posso dar minha opinião sobre as questões? Doutor Augusto? Pois não, doutor Michel. Eu acho que a questão da súmula 10 resolve, sem deixar dúvidas, quanto à idoneidade ou não da nota fiscal. Quanto ao julgamento singular, que foi pela parcial procedência, cobrando o imposto do autuado, eu entendo que realmente são figuras distintas, são fatos distintos. O fato do não recolhimento do imposto não está narrado no auto de infração. E, ademais, o imposto, se fosse devido, ou em sendo devido, ele é devido pelo destinatário. De fato, assiste razão ao recorrente.
Então, assim, já deixando aqui as minhas primeiras impressões sobre os assuntos, talvez seja melhor a gente ir direto ao mérito, mas o mérito se divide em duas questões. Se divide quanto à inidoneidade do documento e em ser devido ou não o imposto e a legitimidade do autuado em ser responsabilizado por esse imposto. Então, são duas questões de mérito, por isso que eu digo que deveriam ser tratadas item por item. Doutor Michel, se for declarado improcedente, doutor Michel, não há necessidade de se tratar em relação à capacidade ou não da empresa autuada. Porque se a maioria da Câmara entender nesse sentido, tá certo? E aí a gente vai tratar duas coisas que dá improcedência. Um dá improcedência e o outro daria o quê? É improcedência também, por quê? Porque a falta de capacidade processual da empresa autuada também. Não Mas é sujeição porque, como tem passiva. o reexame necessário, senhor presidente, eu acho que a gente deveria também ver esse ponto que, em tese, favoreceria a administração tributária, que é quem interpôs o reexame. Mas eu se concordo, o senhor achar melhor, a gente faz. Eu concordo com o doutor Michel, mas eu acho que no voto a gente pode dizer, olha, entendo que o julgador singular fez correto, porém o cálculo está errado, entendo que o julgador singular não poderia ter feito, que é caso de improcedência. Pronto, nós fazemos as duas coisas numa só. Para a gente não estar parcelando, tá certo? O mérito. Porque aí acaba a gente sendo redundante no desfecho de uma questão. Mas eu, como presidente, eu escuto muitos conselheiros, tá certo? Mas no final vai ser uma votação que vai ter as duas coisas, não vai se fugir do julgamento singular, não, porque nós temos que apreciar, sim, o julgamento singular, até porque foi defendido também pela Procuradoria. Né? Eu acho que no voto se pode se dizer, olha, eu não concordo com o julgamento singular, ou eu concordo em parte, tá certo? Porque tudo isso aí seria possível dentro de um julgamento desse tipo de situação. Alguns podem dizer, não, eu concordo, mas ele era para cobrar só sobre isso aqui. Outros vão dizer, não era para... Essa infração não pode ser mais feita, por quê? Porque não foi feito na primeira, foi feito por isso aqui, e isso aqui não é. Pronto. Certo? Esses são os posicionamentos. Mas escuto os conselheiros e aí pergunto novamente, o que é que acha o doutor Michel, o que é que acha a doutora Ivete, doutor Emerson, como é que é a condução melhor? Ainda falta eu falar também, senhor. Doutora Dalcília, por favor. Sou relatora. A senhora pediu a vez? Eu também... Pode falar, como relatora, eu gostaria como o conselheiro Michel sugeriu, porque, assim, existem a situação da inidoneidade, que foi a acusação da nota, e o julgador expressamente não reconhece a inidoneidade da nota. Então, eu acho que seria um aspecto a ser votado. Quem considera que a ausência do IPI gera inidoneidade, quem considera que não. E aí, não se considerando que seja inidônea, se votar se o imposto seria devido, como o julgador fez sem a multa, porque ele fez sem considerar a inidoneidade da nota, afastou, né, expressamente a inidoneidade da nota. E aí a questão, como o conselheiro Michel disse, do reexame necessário. Agora, eu também tenho aqui, gostaria de ouvir depois os demais conselheiros, que a súmula 10, ela fala da falta de destaque do ICMS. Eu tenho uma dúvida se realmente ela se aplica. Até ontem a gente discutiu essa matéria, se eu salvo minha lembrança, a gente afastou a súmula, porque aqui, na verdade, houve o destaque do ICMS. Houve um erro na base de cálculo, e quem foi autuada foi a emitente da nota por ter feito esse erro. Por isso que ela foi arrolada aqui nos autos como sujeito passivo.
Então, quem emitiu a nota? É a autuada. A nota está correta? Bom, não está. Está faltando, e isso é fato incontroverso, que está faltando o IPI na base de cálculo, né? O IPI para fins de cobrança do próprio ICMS da nota. Aí se questionou na defesa que esse IPI seria devido ao estado da Bahia, essa questão que está faltando ou não. Mas também esse IPI, na base de cálculo, serve para o cálculo da diferencial de alíquota. Quando o posto de fronteira vai calcular, ele vai calcular com base no valor da nota total. E aqui ela botou o IPI separado, mas não somou para cobrar o ICMS. E a questão da alíquota de 4%, que foi mencionada, também não vi a justificativa aqui na nota do motivo pelo qual foi cobrado uma alíquota de 4% ao invés da alíquota interestadual. Né? O julgador, ele calculou o valor da nota, ele somou o IPI, como eu disse, fez aquela diferença 6%, depois dos 6% ele calculou os 60%, foi o que ele cobrou na decisão, 10% sobre a diferença. Mas aí, isso é uma declaração inexata ou não é? Eu já fiz decisões por considerar que exata não está, né? Existe uma lei que manda um cálculo da base de cálculo como deve ser feito, né? O que deve integrar a base de cálculo. Agora, se isso gera inidoneidade ou não da nota, é o que cabe a gente decidir, mas que é um fato que a nota também não está correta, pelo menos não em relação à base de cálculo dela. Só isso, senhor presidente. Alguém quer debater mais sobre o assunto? Senhor presidente, se o senhor permitir, eu gostaria de fazer só um esclarecimento de fato. Doutor Fábio, por favor. Desculpem estender um pouco minha manifestação, mas que a conselheira anterior falou que a questão da irregularidade pela ausência de inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS seria uma questão incontrovérsia. Mas, na verdade, não é. Porque, como disse aqui na própria descrição do auto de infração, ele fala, tendo em vista que se encontra previsto que o IPI não compõe a base de cálculo do ICMS apenas nos seguintes casos, quando a operação é realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados à industrialização ou comercialização e que venha a configurar fato gerador de ambos os impostos. A destinação da mercadoria, o destinatário posterior, né, a destinação posterior, o destinatário que vai definir. Então, se houver uma destinação diferente, ele vai fazer o pagamento do complemento do imposto relativo à inclusão do IPI na base de cálculo. E se trata, mais uma vez, de operação entre contribuintes. Conquanto a gente entenda que seja claro, nosso ponto de vista, que a falta de inclusão de IPI jamais poderia gerar inidoneidade de documento fiscal, é importante só registrar que, em momento algum, contribuinte anuiu com a tese da fiscalização de que haveria alguma irregularidade a respeito da não inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS. Só esse ponto que eu gostaria de esclarecer. Na verdade, a gente não diz isso em momento algum. Ok, doutor Fábio. Obrigado mais uma vez. Vou abrir a palavra para o doutor Rafael, que para ter o contraditório e a defesa do Estado também. Doutor Rafael. Presidente, eu não vi nenhuma inovação que foi trazida pela empresa, então eu vou manter o meu entendimento. Obrigado, doutor Rafael. A palavra está facultada aos demais. Doutor Ivete. Sobre inidoneidade, assim, a questão da inidoneidade, né? A conselheira da Auxílio acabou de ler, né, da súmula que trata da falta de destaque do ICMS. Mas, assim, mesmo que a súmula não acoberte, eu sempre entendi que, para tornar um documento inidôneo, ele precisa não se prestar para cobertar aquela operação, né? Então, não é o caso aqui, a mercadoria que estava sendo, né, transportada não está se questionando isso. Então, o fato de não constar na base de cálculo IPI para efeito de cálculo ICMS, eu acho que é quase, não vamos dizer que seja unanimidade no contencioso, porque não existe a súmula nesse sentido, mas é
tendência quase generalizada, vamos dizer, de não se considerar um documento inidôneo em razão de não ter incluído na base de cálculo o ICMS e o IPI. E sobre a mudança em si, né, da autuação, assim, eu concordo com a parte, acho que houve uma mudança total, uma inovação do feito mesmo, até porque, se o objetivo fosse cobrar a diferença de alíquota, não era motivo de estar autuando num posto de divisa. Era para ter sido cobrado, gerada essa cobrança. Se a empresa, a CAGES, no caso, né, regime outros, inscrito com regime outros, esse imposto é gerado na hora de selar a nota. Então, não haveria por que estar autuando a empresa num posto de divisa em função de uma diferença de alíquota que é devida pelo destinatário. Então, assim, eu considero a autuação realmente houve total falha de todos os aspectos que você analisar, não tem como ser mantida uma autuação dessa natureza por todos os pontos que já foram ditos e mais esse ainda com relação à falta de recolhimento que não caberia a uma auto-infração numa fronteira quando é uma empresa inscrita, deve ser o regime outros, paga um imposto, que é para ser pago, então não haveria motivo nenhum de tornar um documento inidôneo em função de todos esses pontos. Então, concordo totalmente com o parecer da assessoria processual tributária. Só isso. Pessoal, nós vamos fazer... Alguém quer mais debater? Olha, então nós vamos fazer a doutora Dalcília, quer falar mais alguma coisa, doutora Dalcília? Não, é só uma questão de fato que eu pesquisei, eu acho que isso não vai mudar o entendimento dos senhores, mas eu não encontrei no cadastro como contribuinte ICMS, esse CNPJ que está na nota fiscal, né? Talvez para poder até afirmar ser um contribuinte de imposto, eu não encontrei. Eu procurei aqui pelo cadastro, pelo CNPJ, não apareceu que ela tem uma inscrição de CGF. Eu acredito que ela não tenha, talvez, nem escrituração. Só isso, foi só um esclarecimento. Conselheira Dalcília, só uma questão de fato, na nota fiscal tem uma inscrição estadual, na nota fiscal, e assim... eu não... Por isso que eu fui para o CNPJ, que eu coloquei essa inscrição e não reconheceu. Não, tá certo. Mas assim, é estranho, né, porque todas essas empresas, elas são inscritas, né, órgão público, seja CAGES, seja qualquer, elas sem inscrição é muito estranho. Então, além de ter indicado a inscrição aí, eu acredito que tem que ser pesquisado melhor, mas não vejo como ela não ser inscrita, não. Bom, pessoal, nós vamos votar em conjunto mesmo, pelo que nós vamos votar da seguinte maneira, tá certo? Quem concordar com o reexame necessário, tá certo? Nega provimento ao reexame necessário e ao recurso ordinário, mantendo a autuação de acordo com o julgamento singular. Ok? Quem for pela improcedência vai julgar de acordo com o parecer. Ficou claro? Porque aí nós temos as duas, albergamos as duas situações e fica bem delimitado, conhece do reexame necessário do recurso ordinário, nega provimento a ambos, mantendo a decisão singular. Pronto. Conhece de ambos os recursos, dá provimento ao recurso ordinário, tá certo? Julgando improcedente. Pronto, isso aí já dá o entender que não é nota fiscal inidônea e não poderia o julgador singular alterar a penalidade para outra qualquer. Porque aí eu acho que a gente consegue dar andamento aos processos. O que é que os conselheiros acham? Tá bom?
Então, eu vou indagar os conselheiros relatores. Vamos começar um a um, porque pode ser que tenham conselheiros relatores que vamos fazer processo a processo, tá certo? A votação. Mesmo tendo a gente tendo feito em conjunto. Diga, doutora Dalcília. Me permite só fazer uma correção aí para a conselheira Ivete, que eu insisti aqui até que encontrei, conselheira, no cadastro. Saí insistindo aqui na inscrição até que apareceu o regime normal. Só para mim fazer a correção aqui. Obrigada. Tá sim. Ok. Viu? Então, nós vamos começar com o doutor Alexandre. O primeiro processo é o dele, é o processo de número 13660-2017, auto-infração 2017-06906. Como vota, doutor Alexandre? Senhor presidente, eu voto por conhecer de ambos os recursos para dar provimento ao recurso ordinário. Conhecer o resumo necessário e recurso ordinário para dar provimento ao recurso ordinário. Julgando o quê? Julgando improcedente o auto de infração em razão da inexistência de inidoneidade da nota fiscal, nos termos da súmula 10. Doutor Emerson. Com o relator, senhor presidente. Doutora Francileite. Com o relator. Doutora Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcília. Com o relator, só a ressalva de não acho que seja o caso da súmula 10, a aplicação da súmula 10, mas com o relator. Então, foi por unanimidade de votos, e aí, como é por unanimidade de votos, serve para os demais. Se não fosse, eu iria fazer um a um, certo? Doutor Fábio, deu para entender aí que foi por unanimidade de votos, a quarta Câmara entendeu pela conhecimento de ambos os recursos, dá provimento ao recurso ordinário, julgando improcedente a acusação. Entendido, sim, presidente. Entendi. Tá certo? Nos três casos, não é isso? Nos três processos, tá certo? Ok, perfeito. E esses processos, os conselheiros irão fazer as resoluções, devem entregar no próximo mês, e o mês de janeiro vai ter um recessinho, no máximo mês de fevereiro vão estar sendo publicadas. Ok? Ok, presidente. Ok. Agradecendo a sua presença. Agradeço também a oportunidade. Desejo a todos um excelente final de ano, muita saúde para a gente enfrentar os problemas da vida. Muita saúde a todos. Só complementando a decisão, né? E a decisão foi contrária, foi de acordo com o parecer, mas em desacordo com a manifestação oral proferida em sessão pela Procuradoria do Estado. Pronto, esta foi a decisão dos três processos. Ok. Agradeço a todos mais uma vez. Uma boa tarde, obrigado. Bom trabalho, senhores. Boa tarde. Até logo, Valdirene. Valdirene. Diga, doutor Michel. Mas, assim, como eu ressalvei, o parecer ele não se manifesta sobre a decisão singular, né? Então, assim, não exatamente nos termos do parecer, nós somos um pouco além do parecer. Na é verdade, porque nós analisamos que a decisão singular também não é cabível, por isso que nós julgamos improcedente o auto de infração. Lembrando que o parecer, repetindo, né, o parecer só se manifestou sobre a questão da inidoneidade, não se manifestou sobre a questão do DIFAL. Não, eu concordo com o Michel, mas quando a gente conhece de ambos os recursos, nega provimento, dá provimento só ao recurso ordinário e julga improcedente, Michel, nós não estamos acatando o reenquadramento feito pelo julgador singular em termos de... Perfeito, é só porque não é nos termos do parecer, só isso. Tudo bem, então nos termos da decisão, nós temos o voto do relator. Do voto do relator, pronto. Nos termos do voto do relator. Senhor presidente. Diga, doutor. Eu gostaria de solicitar... Aí eu vou constar, doutora
Daucília, que a senhora votou entendendo que não era o caso da súmula. Entendia? Isso, mas não, o que eu queria pedir para constar na ata, até para auxiliar por fazer a resolução, que foi debatida aqui também, constasse que não é, como o conselheiro Michel falou, o parecer não cita a decisão, mas a gente aqui nas discussões também entendeu que não é cabível a cobrança do diferencial de alíquota, pelo menos nas discussões aqui, se não seria, eu gostaria que constasse em ata, para que eu pudesse até elaborar a resolução em cima de que foi discutido a cobrança ou não do diferencial de alíquota e se entendeu que estaria alterando a infração. Doutora Daucília, a senhora acha necessário a gente estender isso? Por quê? Porque quando a acusação, se fosse aceito a tese da empresa, a tese do jogador singular, teria se aceito o diferencial de alíquota. É uma coisa dúbia. Tá certo? Eu gostaria só que constasse, mas aí fica a critério também dos demais, senão eu ponho, mas eu acho que seria... Eu acho que isso pode ficar no voto dos conselheiros, tá certo? Não é de acordo com o voto, nos votos dos conselheiros fica isso, porque quando a gente vai fazer as fundamentações, a gente tem que rebater. Se a gente não concorda com o julgador singular, nós temos que rebater o que ele disse, tá certo? E dizer, olha, eu não concordo por isso, outro. Pronto. E julgo e entendo pela improcedência por conta disso. Fica bem delimitado. Eu não vejo necessidade de a gente botar isso em ata, até para ficar uma ata enorme, sem... Realmente, se a gente for falar porque aqui nós não votamos um a um nós debatemos. Na verdade, foi debatido, tá certo? E a acusação era de quê? De inidoneidade do documento fiscal. A Câmara entende que não é caso de inidoneidade fiscal e também não, pelo que eu entendi, não aceitou a reenquadramento de julgamento singular, mudando as penalidades. Eu acho que isso aqui não precisa a gente alongar demais, não. Quer que vocês... eu acho que a decisão fica bem simples, e aí nas sessões vocês colocam um a um das suas... É lógico que tem que rebater realmente rebater o que o julgador singular disse. A resolução é para isso. Ok? Está bom, pessoal? Assim eu não vou alongar decisões sem necessidade. Obrigado aí a todos, Fábio. Obrigado, Valdilene. Estamos encerrando esses 3 processos. Querem um intervalo de 5 minutos? Vamos para o 4º processo, que hoje é sexta-feira. Vou me retirar. Peço licença para me retirar. Pois não. Boa tarde a todos. O 4º processo é o processo 1.2290 de 2017, autoinfração 2016, 28.440. Tem como recorrente a cela de julgamento e a recorridos construtoras CELI. Foi julgado nulo e a assessoria processual tributária se manifesta pela nulidade. Com a palavra a doutora Francileite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Michel, você dá acompanhamento aí, por favor. Boa tarde a todos os conselheiros, presidente. O presidente se ausentou, mas existe o substituto, procurador. O auto de infração, o contribuinte é a construtora CELI Limitada. O período fiscalizado é apenas o dezembro de 2016. E aí o relato da infração, a peça inaugural é remeter mercadoria com documento fiscal inidôneo, né, coloca aqui a chave da nota, CFOP 6949, inidôneo por declaração
inexatas quanto à operação, pois após esclarecimento, apresentação de contrato, verificou-se tratar-se de remessa para industrialização, CFOP 6901, tratamento tributário diferenciado, relação anexas dos produtos, conforme o contrato 46.0013.299, ineficaz, ausência de nota fiscal, entre parênteses, global para esta e entregas futuras. E aí o agente fiscal apontou como artigo infringido os artigos 16B, 21.3, o 25, o 127, o 131, o 688, o 690 e o 829, todos do decreto 24.569/97, e a penalidade sugerida é o artigo 123, 3A da Lei 12.670/96. Então, vejamos, a acusação, ela trata de trânsito de mercadoria, né? A empresa, a construtora Célio Limitada, ela é de Aracaju, mandou mercadoria aqui para o estado do Ceará, e apenas, eu vou fazer aqui um resumo, né? Apenas ele remeteu as mercadorias com troca de CFOP. O CFOP dele na nota fiscal era 6949, que trata de outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado, operações para outros estados, e, na realidade, o CFOP era o 6901, que era remessa para industrialização por encomenda. Essa constatação foi feita através da análise de um contrato que a própria autuada acostou aos autos, a folhas 12 e 18, né? E aí, o fiscal lavrou o auto de infração, dizendo que a nota fiscal era inidônea. Acontece que a empresa entrou com a defesa, né, dizendo que houve um equívoco, realmente, na nota fiscal, no momento da inclusão do CFOP, tendo em vista que foram incluído o código 6949, quando da atividade de remessa de industrialização exige a inclusão do código 6901. Questiona a não aplicação do artigo 131A do decreto 24.269/2014, permitindo a realização de uma carta de correção, e acrescenta que ambos os códigos de operações são isentos de tributo estadual. Requer que seja julgado nulo a autuação. A julgadora de primeira instância, ela analisa, né, e ela, inclusive, acata aí a defesa, dizendo realmente que o auto de infração é nulo, e ela diz que está regulamentado pelo artigo 831 do decreto 25.468/99. O que diz o decreto 831? Estará sujeito à retenção a mercadoria acompanhada de documento fiscal cuja regularidade seja passível de reparação. Configurada a hipótese prevista nesse artigo, o agente fiscal emitirá termo de retenção de mercadoria e documentos fiscais, anexo 3, anexo LX1, notificando o contribuinte ou responsável para que, em 3 dias, sane a irregularidade, sob pena de não fazendo submeter-se à ação fiscal os efeitos dela decorrente. E lá no parágrafo 3º, né, tem o parágrafo 2º e o 3º, entende-se por passivo de reparação a irregularidade que apresenta erro, resultante de omissão ou indicação indevida de elementos formais que, por sua natureza, não implique falta de recolhimento do imposto. Então, ela observa que o agente fiscal realmente se equivocou ao lavrar o presente auto de infração sem a emissão do termo de retenção. Isso foi feito pela análise, e se aí se surgiu dúvidas quanto à natureza da operação, mesmo deveria, de forma regular, ter dado a oportunidade legalmente conferida à empresa. E aí ela
aponta que a irregularidade apontada, que só restou caracterizar a nulidade do feito fiscal no artigo feito nos termos do artigo 32 da Lei 12.732/97, por se tratar de vício insanável, e aí ela deixa de analisar o mérito, pede o reexame necessário e declara nulo. O parecerista vai nos mesmos termos, né, e também declara nulo o feito fiscal, e esse é o relato. Obrigado, doutor Rafael. Presidente, renovando os cumprimentos a todos. Presidente, em consonância com o parecer, eu, de fato, entendo que, nesse caso, não houve inidoneidade, de fato, não estou caracterizado aqui nenhum ato doloso, de má-fé por parte da empresa. O que houve realmente foi um equívoco, e esse equívoco, ainda assim, não ensejaria uma acusação de inidoneidade, uma declaração de invalidade por completa do documento fiscal, que preencheu todos os seus requisitos legais, como nesse caso. E ainda que, como a própria defesa aduz, a correção do CFOP não ensejaria qualquer mudança com relação à natureza jurídica dessa operação, que restou comprovada. A empresa colaborou com a fiscalização, apresentou o contrato, né, um contrato que regia essa operação, tudo apontando no sentido de nenhum prejuízo ao fisco cearense com essa operação. Então, eu vou opinar em consonância com o parecer pela confirmação da decisão de primeira instância. A relatora, a doutora Francileite, depois está facultada aos demais. Se alguém quiser, doutora Francileite. Ou... Só complementar aí, concordo com o procurador, e na defesa, a empresa, ela anexa a nota fiscal, o contrato, anexa também as compras, cópias das compras da mercadoria, que era sempre remessa para a industrialização. Então, a defesa, ela acostou aos autos todas as comprovações de que a nota não era inidônea. Houve apenas um erro, realmente, no CFOP. Obrigado. Doutora Francileite, doutor Rafael, seu posicionamento é manter a nulidade ou é pela improcedência? Só para... Presidente, bem observado. No caso, seria aí, em consonância com o parecer, pela improcedência, por ausência de... O parecer foi pela nulidade, eu acho que foi... por isso que eu perguntei, nulidade. Mas pelo que eu escutei o senhor falando, eu tinha entendido que você entendia que era improcedente. Idoneidade mesmo. Improcedência mesmo, né? É isso? É isso. Tá certo. Okay. Eu já entendi de outra forma, eu entendi pela nulidade. Como ele falou pelo parecer, né, e o parecer foi pela nulidade também. Mas, porque no caso, não se confirmou, conselheiro, a acusação é inidoneidade. E ficou evidente que inidoneidade não há, né? Inclusive, tem precedentes no sentido de que o mero equívoco do CFOP sequer configura inidoneidade. Então, não vejo como não acolher a improcedência mesmo. Alguém quer debater mais sobre esse assunto? Só para complementar, porque o parecer aí, ele sugeriu a nulidade, porque como é uma ação de trânsito, é pela não emissão do termo de retenção, porque se tratava de um erro que era possível de reparação, né? Geralmente, aí ele sugeriu a nulidade por conta da falta de emissão do termo de retenção, né? Mas, eu acho que também entendo. Nossa legislação é porque, doutora Ivete, ela diz que quando se pode julgar pela improcedência, não se pronuncia a nulidade. Você entende que realmente é nulo, mas deixa de pronunciá-lo em virtude de que entende que é improcedente, né? Tem um artigo sobre isso, eu não me lembro qual é, mas tem. Então, geralmente, eu acho que é por isso que o procurador se manifestou nesse sentido. Aí, vocês aí que
realmente o parecer vai nesse sentido, viu, doutor Ivete? É que ele era para ter feito o termo de retenção, intimado, dado os prazos. Porque, assim, o erro no CFOP, pelo que eu entendi, houve, né? Só que esse erro não provocou, a falta de recolhimento não trouxe nenhuma consequência, mas o erro no CFOP houve. Esse erro seria motivo de autuação imediata? Aí o assessor foi na linha de que caberia que o contribuinte regularizar, quer dizer, era possível sim a empresa regularizar, através de uma carta de correção, ou seja, um novo documento. É diferente de você dizer que não houve o erro no CFOP, o CFOP estava correto. O CFOP estava errado, vamos dizer assim, mas não seria causa de provocar inidoneidade no documento. Diferente. Eu penso assim. Mas como o parecer ele mesmo colocou lá no artigo 831, o fiscal não deu a oportunidade à empresa de fazer essa correção. Isso que eu estou foi logo autuando, né? É. E, inclusive, ele autuou com multa, né? Só permitir aqui, só multa e o ICMS. 17%, que também não caberia, né? Senhor presidente? Dalcília pediu para falar primeiro, né, Dalcília? Eu não vi, viu, Michel? Estava olhando. Ok, sem problema. Doutora Dalcília. Bom, eu verificando aqui o processo, e até o teor do auto de infração, eu entendo que não é caso de termo de retenção, porque o fiscal cita que pediu, e foi ele que anexou, já que pela ordem aqui do processo, dos arquivos, quem anexou o contrato e as notas, primeiramente, foi o fiscal, e ele cita que recebeu o contrato. O que eu estou na dúvida em compreender é se realmente é só um erro de CFOP, porque o relato do auto de infração, eu sei que o parecerista entendeu que foi um erro de CFOP, o julgador também, mas lendo aqui o auto de infração, dá a entender que ele solicitou e teve o contrato, que ele diz aqui, que após esclarecimentos, quer dizer, ele não precisaria, no meu entender, fazer um termo de retenção se ele já tinha obtido os esclarecimentos em contato, porque no trânsito ocorre também de entrar em contato direto com o contribuinte, ou via o transportador, ou pela nota, mas aqui dá a entender que ele fez esse contato, já que ele cita que houve esclarecimentos, e após esses esclarecimentos ele entendeu, após a apresentação de contrato, verificou tratar-se de uma remessa para industrialização, que tem um tratamento, ele põe entre aspas, tratamento tributário diferenciado, relação anexa dos produtos do contrato, aí põe entre aspas, ineficaz, ausência de nota fiscal global, para esta e para entregas futuras. Então, dá a entender que não é apenas um mero erro, ele entendeu que aquela nota tinha uma operação, uma declaração inexata em relação à própria operação em si, que estava sendo realizada e com base no contrato. Como eu não li o contrato, eu gostaria até de saber da relatora se existe algum detalhe maior na defesa que possa esclarecer que tipo de operação foi essa, porque tem mais de uma nota fiscal anexada, se ele fez assim uma nota que tem uma nota de remessa global, e aí ele vai remetendo aos poucos. O que é realmente essa operação? Eu estou com dificuldade de entender. A nota fiscal que foi apreendida está identificada só pela chave de acesso e tem um carimbo justamente em cima aqui. Então, quais são as notas? Qual é o fechamento da operação? Gostaria que a doutora Francileide, que pôde ler mais com calma o processo, se para ela está claro que tipo de operação foi essa, né? Se existe outra nota fiscal que a defesa ou o próprio fiscal trouxe, porque aqui pela ordem dos autos tem o termo não tem o termo de retenção, mas tem um certificado de guarda aqui pela ordem do arquivo, tem um CGM, aí tem a consulta do contribuinte, tem uma nota fiscal,
tem a GNRs e depois o CTE e outra nota fiscal. E o contrato. Então, isso, no meu entendimento, foi o fiscal que anexou. Aí a defesa também traz o contrato. Eu não sei se é o mesmo. Se a conselheira puder esclarecer melhor a situação fática, que para mim ainda não está bem clara. E ainda tem uma terceira nota aqui. Queria pedir, assim, pode me ajudar aí a entender melhor, conselheira? Lá no contrato, certo? É um contrato de serviço, né, em que essa outra empresa, ele anexou o contrato como um todo. Deixa eu te dizer que as folhas 62, o objeto do contrato, sabe, é uma subempreitada, né, onde ele vai fazer o serviço de confecção de estrutura e tudo, cálculo estrutural. Então, a outra empresa, a construtora Celi, né, contratou a empresa Bessa, que é uma empresa de equipamentos, para fabricação e montagem desse material metálico, entendeu? Inclusive, no contrato, né, a folha 62, ele coloca bem direitinho a execução de todo o serviço, da montagem, elaboração do projeto, fabricação, e aí, logo após, ele anexa, né, depois do contrato, ele anexa a essa nota fiscal que foi da mercadoria que foi apreendida, lá na nota tem realmente que é remessa, e ele anexa um contrato de fornecimento emitido pela CEMIL Tubos e Conexões, provando que ele comprou lá dessa empresa e está remetido. Agora, não é só um contrato de fornecimento. E aí, a CEPESA também anexa ao contrato, ela coloca aqui uma relação desses materiais, e essa CEMIL não é uma nota fiscal, tá? É só um contrato de fornecimento de todo esse material. Assim, para mim, a empresa, ela deixou bem claro que era só uma remessa mesmo de mercadoria para execução do contrato. Doutor Alexandre, pediu Presidente, assim, do que eu entendi do contrato, a construtora Celi, ela foi contratada para construir uma ponte metálica lá em Sergipe. E parte do serviço, ela subcontratou, mas subcontratou na modalidade de empreitada total, ou seja, a empresa cearense foi contratada para entregar uma ponte metálica, com toda a estrutura, fazendo cálculo estrutural, ela queria fazer toda a montagem e entregar isso em Sergipe, foi o que eu entendi. Então, a bem da verdade, os fatos geradores sequer são de ICMS aqui. Isso é a prestação de serviço com entrega de mercadoria. Então, a empresa Bessa aqui está prestando um serviço que é um serviço de empreitada, que é a construção metálica de uma ponte. E recebeu parte recebia parte da mercadoria e acrescentava outras. Então, a operação exatamente é essa. Doutor Alexandre, no fato, quando você olha a nota fiscal e olha a termo de retenção, tem as mesmas mercadorias, mesmas quantidades. Isso é relevante para a gente julgar o processo? A acusação é de inidoneidade do documento fiscal. Essa é a acusação, tá certo? A Câmara, tá certo? Está indo olhar o contrato, tudo bem, que é um contrato que a empresa trouxe, mas isso é relevante em relação à inidoneidade da acusação? Então, essa é a pergunta que eu faço aos conselheiros. Pela que a gente detecta,
eu não vi nada nesse sentido, mas... É só porque, presidente, o auditor considerou de idoneidade erro de CFOP. Ele queria um CFOP de industrialização por encomenda, quando, na verdade, a operação não é nem entre contribuintes, entendeu? Ah, tá. Então, não houve inidoneidade da nota, porque ele queria um CFOP que não era aplicável. Era só outros recursos mesmo. É operação entre construtoras. Ok, doutor Alexandre, eu fiz esse questionamento, que digamos que não tivesse o contrato, certo? Iria mudar a opinião dos conselheiros? Essa é a pergunta que eu tenho a fazer. Então, eu acho, presidente, já que você fez a pergunta, acho que a informação que o doutor Alexandre trouxe, ela é muito interessante, porque, assim, mudaria para mim no seguinte ponto: se tivesse havido um erro no CFOP mesmo, certo? Eu diria que seria o caso de ter emitido o termo de retenção para regularização daquele CFOP que foi emitido errado na nota. Mas se nem o CFOP está errado, então seria o caso, para mim, a meu ver, muda para ser a improcedência mesmo, conforme foi entendido pela Procuradoria no julgamento de mérito mesmo. Então, assim, eu estava entendendo que o CFOP correto era o que o autuante indicou. Mas se não é nem esse o CFOP, de acordo com a análise aí feita pelo contrato, então, ele até no mérito, essa autuação não tem como se sustentar. Eu acho que muda nesse aspecto. Ok, doutor Neto, muito obrigado aí pela interpretação. Eu estava... Certo? Vou passar a palavra para a doutora Dalcília, que pediu, em seguida a Francileide pediu também. Então, doutora Dalcília. Eu pedi para mim é relevante o contrato para entender o motivo real da acusação, porque esse contrato é citado pelo fiscal, e eu não vejo o fiscal citar no relato erro, já que esse auto não tem informação complementar, só tem o relato do próprio auto de infração, ele em nenhum momento cita que erro de CFOP, não. Na minha leitura, ele cita o contrato, cita que, por esse contrato, se trata de uma operação de remessa para industrialização, aí ele cita aqui, que teria um tratamento tributário diferenciado. E aí o contrato também, ele põe esse nome de ineficaz, eu estou tentando entender, através do contrato, já que foi por meio do contrato que ele citou, o motivo real, que é o meu entendimento aqui, diferente pelo que eu estou percebendo dos demais, não é um erro de CFOP, para mim é algo que vai além do erro de CFOP, é alguma coisa relacionada à própria natureza da operação. Por isso que eu indaguei a conselheira Francileide, para tentar melhor entender qual é a operação efetivamente realizada e para poder me manifestar, formar meu convencimento, que no momento eu ainda estou em dúvidas. A única certeza que eu tenho, quase certeza, é que não se trata de um mero erro de CFOP. Aí, se for uma questão maior, alteraria a questão, se é procedente ou improcedente. Eu já tenho um convencimento que não é caso de termo de retenção, como eu disse, porque ele teve todos os esclarecimentos que ele precisou. Agora, com esse contrato, ele concluiu alguma coisa, e essa alguma coisa que ele concluiu, passei inidônea, eu não enxergo que tenha sido simplesmente um erro de CFOP, até estou procurando esse nome erro aqui, ou uma indicação que deveria ser o CFOP tal, ao invés de CFOP tal. Eu vejo que ele fala em ineficaz, um tratamento tributário diferenciado, mas respeitando aí quem está entendendo, por isso que eu vou ouvir mais aí os debates para poder, porque por enquanto eu não estou convencida da ocorrência ou não da infração. Doutora Dalcília, no relato do auto-infração, certo? No relato, ele coloca assim: verificou se tratasse de remessa para industrialização / CFOP 6901. Tá certo? A nota vem com o CFOP. O CFOP da nota é o
Peraí, isso eu tenho aqui. É o 6949. 6949. No próprio relato do auto-infração, já que não tem informação complementar, ele diz qual é o CFOP que ele acha correto. Isso. Tá certo? Embora só a questão de fato, eu fui pegar porque realmente não tinha essa informação. Vou passar para o doutor Michel. Senhor presidente, aí nas folhas 12, na realidade, o verso das folhas 12, tem o item 3.4 do contrato. O contrato, aí nesse item 3.4, ele fala que o fornecimento do material é de responsabilidade da contratante, e é essa a autuada, a construtora Celi. Construtora Celi, me perdoe se eu estiver equivocado. Mas, então, o que é que está acontecendo? Nós estamos sabendo, em razão do contrato, que a autuada tinha a obrigação de remeter, de entregar um material lá para a contratada, a empresa brasileira de equipamentos, para ela construir a ponte metálica. Qual é que devia ser essa operação de saída desses produtos para entrega na empresa brasileira de equipamentos, a contratada? É uma operação de remessa ou é uma operação de remessa para industrialização? Essa é a primeira pergunta. Porque no processo, na nota fiscal, está operação de remessa com o CFOP 6949. Se isso for correto, acabou, morreu Maria Preá. Se não for correto, se o correto é remessa para industrialização, aí vem a segunda pergunta. É como diz o auto de infração diz que o correto era remessa para industrialização. Se for o caso de ser remessa para industrialização, essa diferença é o caso de inidoneidade? Se for, também aí, se for caso de inidoneidade, é questão de procedência. Se não for, é questão de improcedência. E aí, por último, a gente teria que ver, se não for improcedência, se deveria ter tido o termo de retenção ou não, que aí seria o caso de nulidade. Eu acho que são essas três perguntas que a gente tem que responder, e de acordo com as respostas que nós fomos dando, é para onde vai se encaminhar a solução do caso. Está sem som, senhor presidente? Continua sem som, senhor presidente. Vamos olhar o que é que o CFOP 6949, qual é o teor do 6949. Eu vou ler aqui para vocês. Né? Outra saída. 6949. Outras saídas não especificadas, né? Outras saídas ou prestação de serviço não especificado. Mas, na verdade, a industrialização, para a construção civil, pessoal, eu acho que o CFOP não está errado, não. Também acho. O CFOP, a empresa fez correto. Isso. Na remessa. Isso não é para industrialização, isso é para a construção de uma ponte, é ativo imobilizado do município tal, certo? É um contrato com alguém de prestação de serviço. Mas industrialização, não vejo dessa maneira, não. Salvo, tá certo? Só dando uma coisa. Tá, o doutor Michel aí foi bem em cima. Eu entendi melhor. Senhor presidente, posso falar? Pois não, Dalci. Agora, com a fala do conselheiro Michel, consegui entender melhor, porque justamente eu queria ainda só esclarecimento. Essa mudança de CFOP que o fiscal afirma que geraria um tratamento tributário diferente, os senhores conhecem qual seria essa mudança tributária? Ele afirma que mudar o CFOP muda ao tratamento tributário, que esse 6901 tem um tratamento diferenciado em quê? Posso explicar. Quando é remessa para industrialização,
tá certo? Essa mercadoria teria que voltar depois de determinado tempo. Tem a previsão dentro da se não voltar, é uma suspensão de base de cálculo. Ele é diferido. Quando não volta, aí o Estado pode cobrar. Nesse caso aí, por isso que eu disse que a empresa fez correto. Porque nesse caso, essa mercadoria não vai voltar, ela vai ser inserida numa ponte, certo? Numa construção civil, na construção civil. Então, é diferente. Olha, você pega uns tubos, remessa para industrialização, aí esse tubo vai voltar com algum tratamento, e aí, se não voltar, o Estado tem direito de cobrar. É diferido o ICMS, não é isso, doutor Michel? Mas, senhor presidente, mas deixa eu só aqui, só um esclarecimento. A mercadoria, ela vai voltar. Por isso, só me permita aqui, eu acho que o fiscal estava correto quando ele falou que o CFOP era o 6901, remessa para industrialização, porque lá no contrato, ele diz, no contrato, bem dito, explicado aí pelo doutor Alexandre, no objeto do contrato diz que ele vai remeter a mercadoria, ele vai fazer uma industrialização, depois ele vai voltar, porque a ponte é em Sergipe, a ponte não é aqui. Ele vai voltar a mercadoria para ser feita a ponte. A doutora Francileide, quando você vai remeter alguma coisa para industrialização, aquela coisa vai sofrer um processo produtivo de industrialização. Tubos numa construção de ponte, ele pode servir para escora, ele pode servir para outras coisas, não vai haver processo de industrialização nele. Esse material geralmente é ativo da empresa, da construtora, certo? Ele não tá remetendo para industrialização, em termos de coisa, só dentro, contabilmente, tá certo? Não é uma remessa para industrialização, porque imagine você, tecido, eu mando o tecido, volta uma blusa, eu remeti o tecido para industrialização, voltou uma blusa, a construtora está mandando um tubo para a construção de uma ponte, certo? Esse tubo, quem é que vai fazer o processo de industrialização do tubo? Nada. Não tem nenhum processo de industrialização no tubo, certo? Só o melhor juízo. Vou deixar com vocês, eu estou dando só... O processo de industrialização, que inclusive pode ser que a ponte seja feita desses tubos. Pode até ser, né? Mas normalmente são perfis de aço que são usados para fazer ponte, não é tubo, né? Mas o fato, conselheira Francileide, é que por mais que seja em Sergipe mesmo, o que vai acontecer é que essa ponte vai ser montada lá em cima do rio. Não vai vir para a empresa. Pelo contrato, a contratada, a empresa brasileira de equipamentos, ela vai fazer a montagem já no local. Então, ela já vai montar em cima do rio, ela não vai devolver para a empresa contratante, a construtora Celi, para depois a construtora Celi fazer a montagem no local. Então, me parece que isso não é bem uma operação para industrialização, por mais que haja uma utilização desses tubos, para esses tubos fazerem parte da própria estrutura da ponte, vamos supor que faça parte, eu não entendo que isso é uma remessa para industrialização convencional. É uma saída diferente mesmo, ao meu ver, até o presente momento. Então, me parece que é o caso de improcedência do auto de infração. É só, senhor presidente. Obrigado, doutor. A palavra está facultada aos demais. Se ninguém quiser mais conversar, vamos... Só, viu, doutor Michel, mas improcedência do auto de infração por conta, não do CFOP, ou... Justamente, porque eu acho que o CFOP está correto. E aí o fiscal quis reenquadrar no novo CFOP, que é o 6901. Isso, então, como é operação, como é encargo da contratante, lá no contrato que está aí as folhas 12, 13, 14, fornecer o material, ele está remetendo o material para a confecção da ponte, que vai ser feita
provavelmente nas instalações da empresa brasileira de equipamentos, e vai ser montado, porque você monta partes, transporta essas partes e monta no local. É mais ou menos como se fosse essas pás de aerogeradores, que você vai transportando as partes e chega no local e você monta o aerogerador. É mais ou menos assim que funciona nessa sistemática. Eu digo isso porque, como a minha primeira graduação foi de engenharia, e meus estágios foram todos, e trabalhos foram todos na área de construção pesada, que é ponte, viaduto, barragem, essas coisas, a gente conviveu um pouquinho com isso. Aí, viu? Nós já temos aqui um construtor aqui para ajudar, né? Eu tô só olhando aqui, só para o meu convencimento, eu estou olhando só o CNPJ dessa empresa brasileira de equipamentos. Só um minutinho. Perfeito. Senhor presidente, só me permita aqui fazer uma pergunta para o conselheiro Michel. Eu olhando aqui no cadastro, o CGF dessa empresa destinatária é o KNAI de fabricação e estruturas metálicas. Isso. E é o ponte metálico, justamente, né? O objeto por que esses tubos estariam indo com a fábrica? Eu estou olhando aqui o CNPJ dela. Vamos ver, o item 3.4, ele diz que quem é que vai fornecer o material? É a construtora Selim. O que é que se entende, então? Que esses tubos fazem parte do material que vai ser usado para construir a ponte. Que é uma ponte metálica, não é uma ponte de concreto, é uma ponte metálica, está lá no objeto do contrato. É a construção de uma ponte metálica. Não é uma ponte de concreto. Ela não é de pedra, vamos chamar assim. Ela é de aço, de metal, né? Então, qual é a matéria-prima dela? Pode ser tubos de aço, pode ser perfis de aço, pode ser uma série de materiais. Então, me parece que simplesmente a construtora está remetendo para a empresa contratada, para a fabricante da ponte, o material, está cumprindo com a parte dela do contrato. Isso não me parece ser uma remessa para a industrialização, porque a remessa para a industrialização, como o doutor Augusto disse, tem um diferimento, você manda a matéria-prima e volta um produto diferenciado, um produto industrializado, e aí, no caso, não vai voltar, vai ser feita uma instalação lá em cima do rio. Vai virar uma ponte. Viu, doutor Michel? Aqui o CNPJ dela, né, o KNAI principal é fabricação de estruturas metálicas, né, e o KNAI secundário é fabricação de esquadrias de metal, fabricação de tanques, reservatórios, serviço de confecção de armações metálicas para construção. É uma metalúrgica. Tem um CNPJ de indústria, de fabricação de produtos, né? Eu estava só na dúvida se realmente seria para indústria. Aliás, ela não tem um CNPJ de indústria, né? Não, é uma indústria, só que é uma indústria prestadora de serviço. É porque a diferença, pessoal, só o seguinte, a nossa regulamentação, quando ele fala remessa para industrialização, no nosso ICMS, ele visa buscar o quê? Eu vou diferir o ICMS para as empresas que mandam industrializar para retornar. Aí ele dá prazo para ir e voltar. Essa mercadoria que está indo, não vai voltar, ela vai ser aplicada numa ponte lá, ela não pega esse CFOP da remessa para industrialização, que é toda amarrada com prazo. Ele é amarrada com prazo, inclusive o seguinte, se não voltar em 90 dias, o Estado prorrogável a pedido, se não voltar, o Estado vai autua a empresa e cobra com a data da saída originária, a primeira. O fato gerador foi a saída lá atrás. Então, é toda uma amarração de prazo, amarração. Por isso que o CFOP não me parece o mais o correto. Eu acho que o mais correto é o que está mesmo na nota. Mas,
Me parece, né? Aí é com vocês que vão votar. Né? Já estou aqui no meu convencimento. Se alguém quiser mais debater mais alguma coisa. Fazer as falas do presidente, hoje é sexta-feira. Vamos terminar. Ó, são 15h24, vamos ver se a gente um dia conclui mais cedo, né? Doutora Francileite, como vota? Conhecer, né, do reexame necessário para modificar a decisão de primeira instância de nulidade do auto de infração para improcedente. Aí eu queria só constar aí na ata, tendo em vista, né, que não houve equívoco no CFOP, que consta na nota fiscal, porque ela fez a nulidade exatamente apontando o equívoco do CFOP. Ok. Doutora Ivete. Com a relatora, presidente. Doutor Michel. Com a relatora. Doutora Dalcília. Com a relatora. Doutor Alexandre. Com a relatora. Doutor Emerson. Com a relatora. Então, a quarta Câmara resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário, negar provimento, mas alterando a pena para julgar improcedente a acusação fiscal, né? Modificando a decisão singular de nulidade para improcedência. Entendem os senhores conselheiros que o CFOP vindo da nota fiscal estava correto, não sendo caso de inidoneidade e não ser no caso de remessa para industrialização. De acordo com em desacordo com o parecer, mas em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão pela doutora Procuradoria do Estado. Senhor presidente. Diga, doutor. Seria o caso de negar provimentos, a gente está, a primeira instância não julgou o mérito, no caso nós estamos julgando o mérito, não seria o caso de dar provimento, não. É porque se eu der provimento, eu tenho que retorna para lá, não? Quando eu dou provimento... A lei não permite que a gente possa julgar, se não aceitar a nulidade, já julgar pela improcedência. Agora, mas a gente tem que decidir... Em termos de valores. Quando eu dou provimento, eu estou dizendo que ela não julgou, eu vou aumentar o crédito tributário. Certo? É só questão... nós não estamos acrescentando o crédito tributário, nós não estamos alterando o valor do crédito tributário para mais. Certo? Nós estamos mantendo o valor do crédito tributário de zero, que foi nulo, certo? Mas julgando o mérito, modificando por isso que quando se dá provimento a um reexame necessário, geralmente se altera para mais o valor. Se o julgador singular julgou por R$1, nós estamos dando provimento, vai para 2, para 1,50, para 3, certo? Essa é o que eu tenho, o que eu entendo, né? Com os meus presidentes que eu já tive. Um foi o doutor Abílio, a doutora Ivete e a doutora Lúcia. Eu acho que fica melhor desse jeito. Porque nós, na verdade, nós estamos dando provimento, nós estamos só modificando a partir de nulidade, por quê? Porque quando o artigo... Tem um artigo no nosso decreto que diz que quando você pode julgar pelo mérito em favor do contribuinte, não se... Eu não me lembro qual é o artigo, vou procurar esse artigo para depois a gente... Não se declara nulidade. Então, a Câmara entende que não houve nem caso de nulidade, nesse caso aqui. A Câmara entendeu que era caso de improcedência,
modificou a decisão singular de nulidade para improcedência. Acho que ficou bom. Ô, Helena, ficou bem, a decisão ficou clara ou a gente repete? Claro? Ficou claro, senhor presidente. Só uma pergunta. Essa improcedência vai ficar baseada em qual artigo, hein? A improcedência, ela vai de encontro ao 131. O 131 vem dizendo que é inidôneo. Você verifica nos requisitos de validade da nota fiscal que não existe inidoneidade. Se não existe inidoneidade, o CFOP está correto, as quantidades estão corretas, você não vê motivo para... É nesse sentido, certo? O próprio artigo que dá a qualidade da inidoneidade, que é o 131, 24, ele também lhe dá argumentos para mostrar que não há nenhum dos incisos do 131 foi cabível no caso concreto. Tá certo? Ficou claro aí. Agradecendo a todos, né? Eu acho que nós vamos encerrar a nossa sessão. O artigo... Vamos encerrar a nossa sessão e lembrando que segunda-feira, às 13h30, nós estaremos juntos, novamente. Vamos deixar para ler a ata também na próxima semana. Essa ata, eu acredito que vai ser pequena, rápida, porque nós temos 3 processos idênticos. Então, para a gente, hoje é sexta-feira, para brindar a Câmara, o doutor Fred perdeu essa oportunidade, mas o doutor Emerson ganhou. Que a gente aqui, realmente, nossa Câmara tem os debates muito acalorados e nós ficamos, às vezes, até às 19 horas, já ficamos até às 18h40, várias vezes. Então, agradecendo a todos e lembrando que segunda-feira nós estaremos juntos novamente. Pedindo aos conselheiros que têm resoluções, por favor, vamos fazê-las, vamos apresentar. Nós estamos com pedidos de advogados atrás para poder pagar, tá certo? E é dever do conselheiro apresentar a resolução, não é para o presidente estar cobrando, certo? É para o dever dos conselheiros. Então, por favor, vamos fazer o dever de casa. Obrigado a todos. Até logo, até segunda. Até logo, bom final de semana. Saúde.